E aí, torcida do 100% Esporte, estamos aqui de volta com mais uma análise do Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar, pessoal, estamos na linha com um jogador famoso aqui. Ah, moleque, conseguiu o contato dele. Descolamos. Você acha que a gente não ia conseguir alguma coisa aqui? Conseguimos o contato do Dudu do Palmeiras, né? Para falar aí com a gente sobre esse simbólico título do primeiro turno do Palmeiras, né? Ô Dudu, sei que você tá na linha aí, Dudu. E aí, como que vai você? Como é que vai a família? Ah, graças a Deus. Bem. Ah, graças a Deus. Bem. Fala, torcida do 100% Esporte, eu sou o Marcos. Eu sou o Leandro. Estamos de volta aqui com mais uma análise da rodada. Essa é a 19ª rodada do Campeonato E Brasileiro. a última rodada do primeiro turno, hein? Encerrou o primeiro turno, Acabou. Palmeiras levou o título simbólico aí do primeiro turno. É só simbólico mesmo. Só simbólico, porque o título de verdade é daqui 19 rodadas. Ainda né? tem tempo, Nossa, tem grama para comer ainda. Tem muito jogo. Então vamos começar com a análise dos jogos, tá? Começando com Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo se deu bem, entrou no G4 e tá sendo feliz aí. Tá com um time bem montado e tá ganhando bem. O jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense foi bem legal, né? Foi bem movimentado dentro Foi das bem duas jogado. partes. Eu acho que foi um dos jogos mais difíceis pro Flamengo nessa rodada, hein? Sim. Nessas rodadas. E assim, o Atlético Paranaense levou muito perigo pro Flamengo, mas no final das contas o Flamengo conseguiu arranjar um gol ali e ficou com a vitória, né? O Flamengo agora fica no quarto lugar, dorme no G4, né? Até a próxima rodada. Antes de concluir que ele jogou no sábado, ele era o líder, né? Sim. Ficou quase um dia aí de líder, Ou mais ou menos umas 11 horas aí. mas depois já perdeu a liderança. Perdeu o gostinho. E o Atlético Paranaense fica no 7º lugar com 30 pontos, né? Mas está perto dos líderes também. não Embora tá a tabela tá bem enrolada, aí a gente começou a ter mudanças já. Começou a mudar os placares. Mudanças são sempre legais, cara. Agora, a grande surpresa da rodada, né? Essa foi incrível. A gente não sabe qual que foi o pior, qual que foi o melhor aí. Palmas pro América Mineiro. Conseguiu ganhar de 1-0 do Santos, né? Que é um dos melhores times do campeonato. Sim, sem dúvida nenhuma. Continua sendo, tá? Mesmo perdendo a América Mineiro, continua sendo. Eu acho que o goleiro cresceu muito em vista aí do Santos. E o Santos não conseguiu aproveitar nenhuma jogada boa. Então, e para completar ainda o Vanderlei foi expulso, né? Numa jogada infantil, né? O goleiro não tem que sair com a perna aberta, assim, pro jogador. Goleiro perna aberta, no máximo dentro da área. E olha lá. E olha lá. Fora da área, de perna aberta na perna do jogador, expulso direto, né? Não dá pra jogar desse jeito. Aí depois que o Vanderlei foi expulso, ficou um pouco mais fácil pro América Mineiro. O América Mineiro soube aproveitar e fez o gol. A menos, né? Foi lá e conseguiu concluir aí com um gol até que bonito. O América Mineiro segue no último lugar, mesmo com a vitória sobre o Santos, embora diminua agora a distância pro Santa Cruz, né? Bem pouco, né? Mas pode ser o fôlego que precisava, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Tem 13 19 pontinhos rodadas. apenas ainda. Já o Santos sai do G4. Por bem pouco, né? Fica no 5º lugar. Não tá mal também, né? Tá 3 pontos do líder, né? Mas saiu do G4, né? E já é uma coisa que começa a mudar já, né? Pra muitos zoeira é isso que importa, né? Porque essa rodada foi das zoeiras mesmo. Bom, vamos pro próximo jogo, Palmeiras e Vitória. O Palmeiras foi muito feliz, né? Conseguiu ganhar do Vitória de 2-1, embora tenha tomado um relativo sufoco, né? Precisava desse gás, né? Porque faziam três partidas que vinha mal. Aí eu acho que os meninos entraram com um pouco de garra e conseguiram aí a vitória. Sem falar que
O Palmeiras sem Fernando Praz estava meio carente de goleiro, né? O Wagner entrou nos 2 últimos jogos, fez umas cagadas. Os 3 últimos, fez umas cagadas monstro, né? E o Jailson entrou no lugar e deu conta do recado, né? Realmente foi bem feliz. O Jailson, na minha opinião... É a estreia dele. É a estreia dele. No Campeonato Na minha opinião, Brasileiro. ele foi o melhor goleiro da rodada, entendeu? Foi o Jailson mesmo, embora ressaltando que o Vitória deu muito trabalho pro time do Palmeiras. Muito trabalho. Falta muita qualidade ainda do Palmeiras ainda. Principalmente na defesa. Mesmo com os entraves do Palmeiras, né? O Palmeiras fecha o primeiro turno na liderança com 36 pontos, né? Falta muito ainda para o campeonato acabar, mas se continuar nesse ritmo aí, 36 pontos no segundo turno, dá para ser campeão. Consegue sair bem na frente, só que tem que tomar muito cuidado, né? Sem falar que o Atlético Mineiro tá perseguindo. Aí nós temos o Vitória no 14º lugar com 22 pontos, né? Flertando lá embaixo com a zona de rebaixamento. Bem próximo. A zona de rebaixamento não mudou. Teoricamente, está tudo embolado ainda. Né? Bom, o próximo jogo é o jogo do Coritiba com a Ponte Preta. Bom, Coritiba massacrou a Ponte, derrubou com uma bomba. Massacrou, mas eu tenho que destacar o gol da Ponte Preta, cara. Gol... Não, foi um golaço, cara, porque assim, você já viu o cara chapelar um jogador. Certo? Eu fui lá, chapelei você, Leandro. Aí você já viu o jogador chapelar 2 vezes o mesmo jogador. Tipo, eu vou lá, chapelo você, volto, chapelo... Agora, o cara que chapela uma defesa inteira... Tirou a defesa inteira. Não, eu particularmente, eu nunca vi um gol parecido que nem esse. Eu também não. Deve ter, logicamente deve ter. E conseguiu tirar lindamente do goleiro ainda. Aquela bola. Não, se ele taca um pouquinho mais por cima, ele encobre o goleiro também. Né? Não, deve ter algum gol parecido com esse, mas é o primeiro que eu vejo. Foi maravilhosamente bem. Foi o primeiro que eu vejo. Pra ele. Esse gol foi bonito. Mas mesmo com o belíssimo gol, se o gol bonito valesse 3, seria empate, né? Mas a Coritiba fez 3 gols aí. Foi o último gol da rodada, ainda com a Ponte ainda conseguiu ser feliz com esse gol. Né? Mas não foi feliz o suficiente para empatar e não ganhar. O Coritiba ficou com a vitória, né? Fez um belíssimo jogo, tá? O time do Coritiba. O Kleber Gladiador fez um golaço também. O Coritiba meteu a porrada mesmo. Não quis nem saber quem que tava na frente. O Coritiba respira um pouquinho, né? Tá no 15º lugar com 21 pontos. Tá com o bracinho fora d'água ali, né? Mas tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Só pra... Ainda mais, eu acabei de observar isso aqui agora também, pessoal. Figueirense e Botafogo estão com 18 jogos. Isso mesmo. Tem um jogo a menos do que o Coritiba, então qualquer um dos dois que ganhar, se os dois ganhar ainda, ou o Figueirense empatar, né, e o Botafogo ganhar, Coritiba volta para a zona de rebaixamento. Esse adiamento desses jogos, teve um na rodada passada, tem um nessa rodada, complicou. Porque não dá para definir tão bem assim como que tá a tabela. E vai ser só daqui a lá em cima, lá em cima ainda dá para definir, né? Mas mais ou menos, porque o Grêmio tá lá em cima. O Grêmio tá lá em cima também, que né? Contra o Botafogo. Agora aqui na zona de rebaixamento já tá mais complicadinho. Temos a Ponte Preta também, né? Já ia me esquecendo da Ponte Preta, jamais. Ponte Preta no 8º lugar. Tá indo bem no campeonato, né? Tá bonito a Ponte. Tá indo bem, não é assim aquele time excepcional, mas também não é aquele time que tá brigando lá embaixo, né? Tá indo bem. Vamos ver até o final do campeonato, né? Saltando a 19 rodadas ainda. Bom, próximo jogo, Santa Cruz 1, São Paulo 2. Olha, eu posso fazer um comentário meio inútil? Pode fazer, o canal é seu. Eu acho que o São Paulo deveria contratar o Kiko, o seu Madruga, o professor Girafales, o Godines,
Contrata... Já tem o Chaves, Já né? tem o Chaves aí, Já quem tem sabe o- não se dá bem aí e faça a boa o restante do campeonato. O Chaves realmente se destacou no jogo. Jogou bem. Fez os 2 Tá gols do jogando São bem, Paulo. O segundo jogo foi meio que estranho ali, a bala, nossa. Fala, a eita, bola- feio! A bola bateu e rebateu ali, entrou meio que Meio chorado. meio né? chorado no gol, mas o primeiro gol foi bonito, né? O Santa Cruz também fez um gol, né? Diminuiu. Destaque que perdeu um pênalti, o Grafite, né? Então poderia ter sido 2-2, aí, quem né? sabe, né? Mas é isso aí, galera. Santa Cruz saiu prejudicado. Santa Cruz abraça agora a penúltima colocação. Que agora começa a ficar um pouco difícil pra ele. É, Embora aí é um jogo, 2 jogos, muda, né? Mas agora começa a depender do resultado de outros times. né? Que aí começa a complicar. Se depender de resultado de outros times, é pedir pra perder. Por que você tá falando desse jeito? Assim como. Vai complicar, perder. É o sono. É meio. Tô impulsionando. Entendeu? Tá. Tá indo no tranco. Ai, meu Deus do céu, esses comentaristas inúteis. Não somos comentaristas. Estamos só falando de futebol. O São Paulo fica na 9ª colocação com 26 pontos, né? O pior time aí do estado de São Paulo. É o pior time do É estado de São Paulo, o né? Ovelha Negra aí do estado de São Paulo, né? Mas tá um pontinho da Ponte Preta. Quem sabe no próximo jogo não ultrapassa a Ponte Então. Preta. Já começa a ficar mais bonito aí pro São Paulo. Porque É. vem anos aí que São Paulo não mostra uma superioridade aí que eles assumem, né, como que é o soberano, É. faz um tempo. O São Paulo ele termina até bem os campeonatos, né? Mas assim, de chegar e ficar na liderança já faz um tempinho já Faz mesmo. um bom tempo. Bom, depois nós temos Internacional e Fluminense. Bom, Bom, os dois fizeram bom, então os dois comece com o seu comentário. Vamos lá. bom, o Internacional perdeu seu técnico com 5 rodadas. Falcão saiu. O que a gente pode dizer do Não, foi Internacional? o que eu cantei lá. Se vocês pegarem desde a primeira rodada que o Falcão assumiu, eu falei aqui nesse mesmo canal. Falei, Neste mesmo horário, no horário... não, o horário é meio bagunçado, gente. A gente nunca lança no mesmo horário. Não, eu falei assim, ó. Eu falei que o Internacional, cara, o Falcão assumindo o Internacional não era uma boa opção. Por quê? Porque eu não considero o Falcão um excelente treinador. Ele foi um excelente jogador. Mas treinador, não E é. ressaltamos aquela comparação do Dunga. É a mesma coisa. Ele foi um excelente jogador, mas não é treinador. Não é treinador, né? E deu no que deu, né? Ele foi demitido. Mesmo assim, o Internacional ainda ficou no empate com o Fluminense, o que ficou no lucro, né? Porque estava perdendo de 2-1. O Fluminense jogou muito bem, destacando que jogou melhor do que o Internacional. Muito melhor. Mas o Internacional acabou arrancando um empate aí. O Internacional, 13º lugar com 22 pontos, observando o seguinte, que do Botafogo, que tem 20, até o Sport, que tem 23, incluindo o Internacional, são 3 pontos, né? Então, para um time que estava na liderança, que no papel não tem um time ruim, É feio. não, tá abaixo da média, né? Tá bem abaixo. E o Fluminense no 10º lugar com 25 pontos também não tá tão bem assim no campeonato, mas por enquanto ainda dá uma respiradinha um pouquinho maior do que o Internacional. Então, tecnicamente se mantém aí nessa zona aí. Essa zona. Nessa zona. O Figueirense empatou com o Sport em 1-1, né? Saiu ganhando. O Sport buscou o empate, né? São dois times medianos. Nem lá nem cá, né? O jogo foi mediano. É jogo de baixo de tabela, né? Infelizmente a gente tem que falar isso. E o resultado foi um resultado mediano. É um ponto para cada lado, os dois foi feliz e pronto, acabou. Não foi grande coisa, não.
E não sei se vai mudar grande coisa também, não. E o meu comentário também foi mediano. Estamos no nível. No nível do jogo. No nível do jogo. O Figueirense tá no 16º lugar com 21 pontos, ressaltando que tem um ponto a menos. Eu falei 28 pontos ou eu falei 21? Eu acho que eu confundi com 18 jogos, gente. Nem lembro. Nem lembro também, mano. Eu buguei. Não, ele tá com 21 pontos Saberemos e ressaltando. na edição. Ressaltando que ele tem 18 jogos, tá, pessoal? Então ele tem um jogo a menos que a turma aqui da frente. Ou é 1 ponto, ou é 3 pontos, ou não é nada. Ou não é nada. Ou não é Ressaltando nada. isso. Então pode mudar como não pode mudar a tabela aí pra ele. Então não se sabe aí se ele tem um bom lucro ou não ter esse jogo a menos. Eu acho que não. Eu não lembro quem que ele vai pegar, né? Quem que ele iria pegar? Eu acho que é o Fluminense. Fluminense, isso. Essa rodada é o Grêmio e Botafogo. Grêmio e Botafogo. Isso, é o Fluminense. Os dois são meio Que que tem uma igual, rodada né? menos. Mas eu acho que o Fluminense tem mais time que o Figueirense. Eu acho que o Fluminense vai ser na frente. Desculpa, é tanto F. Agora, em 12º lugar tá o Sport, com 23 pontos, né? O Sport também não tá lá aquelas coisas. O ano passado esteve melhor no campeonato, né? E ressaltando, o Diego Souza joga no Sport, não é Diego isso? Souza, isso. E ele é o segundo artilheiro do campeonato. É. E tá indo bem até, assim, né? Fez Não, é que bastante assim, gols, mas... O Sport tem bastante gols, né? 29, só que tomou muito também, tomou 29 gols. Tem bastante gols. É um ataque bem presente, mas a defesa também deixa a desejar. Então, ressaltando um ou outro, o time perde a qualidade em geral. É o time assim, ele tem qualidade lá na frente. O meio de campo, o Diogo Souza faz bem a função do meio campista, mas dali pra trás... Dali pra trás não existe, né? Porque zerou os gols que o Tadinho fez tanto com sacrifício ali, pô. Cusão dá isso da defesa. O próximo jogo, o Atlético Mineiro 3, Chapecoense 1. Bom, cara, não preciso falar nada que o Atlético Mineiro é um baita de um time, né? É a Fênix do Campeonato Brasileiro, né? Cara, num time que tem como ataque Robinho, Prato e Fred, não tem o que falar, cara. É muito bom o time. E o Robinho, que é um velho aí velho entre aspas, né, no futebol brasileiro. E Fred. Putz, os dois tá jogando demais. Tá destruindo. O Prato também jogou muito bem, né? Fora o restante do time, tá, pessoal? A gente deu ênfase ao ataque, mas o restante do time também é muito bom. Tem o Casares, tem o Marcos Rocha, né? Que é o lateral. Eu não lembro nem meu nome, se eu pedir pra lembrar o nome de jogador de Atlético Mineiro. Né? Tem o goleiro lá também do Atlético Mineiro muito bom. Então o time no geral é muito bom, tá? E ressaltando, de elenco, eu acho que ele e o Palmeiras são os dois melhores times de elenco, tá? E ainda eu acho, mesmo sendo palmeirense, que o Atlético Mineiro tem um time muito melhor. E ressaltando, né? A gente tá falando aqui dos dois que tem os melhores elencos, né? Os dois, coincidentemente ou não, estão em primeiro e segundo lugar. Os dois melhores times do campeonato. Não é besteira que a gente tá falando. Não é besteira o que a gente tá falando. Bom, por enquanto, né? Já a Chapecoense tomou 3-0, fez um golzinho aí tentando reagir, mas... foi bonito também o gol, não foi feio, não foi feio. Mas, infelizmente, o Atlético Mineiro é muito bom. Um gol bonito não faz jogo, né? Como a gente falou, o Atlético Mineiro no segundo lugar com 35 pontos, né? 1 ponto só do Palmeiras. É pouquíssima coisa. É um jogo. Não tem o que falar, né? Já a Chapecoense, 11º lugar com 24 pontos. Tá lá naquele bolo lá embaixo, lá. Eu acredito que a Chapecoense não será rebaixada esse ano. Tem um time bom, mas não bom o suficiente para ficar lá em cima. É bom o suficiente para ficar na Série A, né? Bom para ele. bom pro Chapecó. Né? Se mantendo aí na Série A e dando uma visibilidade, quem sabe, para
começar a pensar em melhorar. né? Ah, mas vamos ver, né? Uma Libertadores, quem sabe? Seria bonito, pô. A Sul-Americana, a Chapecoense já disputou, né? Vamos ver se consegue um dia chegar na Libertadores. Seria bonito ver. É, legal. Mudaria bastante a cara do futebol brasileiro. Ah, sim, né? O próximo jogo, Corinthians e Cruzeiro, né? 1-1, O jogo truncado também. truncado, bem jogado, boas oportunidades para cada lado. Sangue pra tudo quanto é lado. Olha, eu tenho que ressaltar que aquela jogada do Cássio foi pênalti. Claríssimo. Não acerta, ele perde o lance, porque Se eu fosse o árbitro, eu expulsaria o Cássio, porque foi muito Não, agressivo. Além de expulsar ele, daria pênalti e eu colocaria isso na súmula, porque foi antidesportismo do Cássio entrar daquela grosseria em cima do jogador. Não se faz isso. Não se faz. Eu ainda tenho que destacar mais alguma coisa, tá? Não estamos jogando contra o Corinthians, tá? Só que é assim. Não, o Corinthians tem um time ótimo. Não, eu queria destacar contra o o seguinte. O lance em si. Não, mas eu queria destacar o seguinte, que da mesma forma que o Cruzeiro foi prejudicado hoje, o Corinthians já foi prejudicado em outras rodadas, assim como qualquer time do campeonato já foi favorecido, já foi prejudicado. Entendeu? Realmente. Dessa vez foi a vez do Corinthians, infelizmente, né? Mas haverá vez foi outras vezes com certeza, porque a nossa arbitragem é muito fraca. Como que a gente já vem comentando faz um bom tempo. A arbitragem nossa é muito A fraca. tecnologia da televisão, tá, eu acho que tá tão boa que a gente tá pegando muito erro. E a tecnologia da arbitragem não consegue acompanhar mais. Então. Então, É, tá ficando a desejar. Muito a desejar. CBF, vamos trabalhar nisso, pô. Vamos trabalhar nisso. O duro que a CBF também depende da FIFA, né? A FIFA, Não, a que FIFA dá espaço. teria que incluir tudo isso aí. Teria que virar regra do futebol, a aplicação da tecnologia, né? Um chip na bola, um chip na linha da trave. Então, mas uma repetição de lance, por exemplo, foi um lance duvidoso que nem o do Cássio. Para o jogo, analisa, entendeu? Depois que analisou certinho, que concluiu o que aconteceu ali, ele toma as providências e segue o jogo. realmente. É o que eu acho que todo esporte faz isso, por que não o futebol? Uma coisa que acontece que o nosso futebol aqui não tem é os quintos árbitros, né? Então, E nas já traves, né? é regra mundial, praticamente. E o Brasil não usa isso. Pô, Né? é insatisfatório isso. E é um juiz decisivo. Os juízes que ficam na trave são decisivos. Né? Porque eles opinam sobre os lances, principalmente o que acontece dentro da área. Então. A gente faz esse apelo pra CBF. Se vai escutar ou não, aí eu já não sei. Se escutar, não quer ganhar. Hein? O Corinthians fica no terceiro lugar com 34 pontos, né? Tá a 2 pontos da liderança também, né? Não tá tão ruim. Já o Cruzeiro, infelizmente, amarga aí a 18ª colocação, a zona de rebaixamento. Para um time que foi bicampeão faz pouco tempo brasileiro, Agora não é legal, né? Agora ele vem começando a mostrar um jogo um pouco melhor. Um pouco melhor, né? Jogou bem contra o Inter, jogou bem contra o Corinthians, né? Começou a mostrar qualidade. Agora vamos ver se essa qualidade vai continuar. Né? E se vai render bons frutos, né? Então. Bom, como a gente já tinha falado antes, o jogo do Botafogo e do Grêmio foi adiado pro comecinho de setembro, tá? Achei dia 4, alguma coisa assim. Eu realmente Dia não 3, lembro desse. O jogo do Fluminense, eu achei dia 4 o jogo do Grêmio e Botafogo. Então, foi adiado, então a rodada ficou meio em aberto ainda, tá, pessoal? Então não tem como definir assim... Muita merda dá pra acontecer ainda. Não dá pra definir a rodada completa, né? E é isso aí, pessoal. Era isso que a gente tinha que passar pra vocês. Se vocês concordam ou discordam de algo que nós dissemos aqui, comente, tá? Isso enriquece muito a nossa análise, todos os nossos comentários. Nossos pontos de vista. Sim. Deixa um joinha lá pra gente. Isso contribui muito com o nosso canal.
inscreva-se nele e compartilhe os nossos vídeos, tá? Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho também. Muito obrigado, valeu, fui, tchau. Eita porra, perdi meu chinelo. Ficou um pouquinho grande esse, hein? Sem brincadeira.